Fala galera, beleza? O Matheus aqui do canal Bullmaster BR. Vim falar de novo sobre Donald Trump, galera. Agora vai ser prático falar sobre isso, sobre Donald Trump, porque ele é um presidente que vai tomar muitas medidas fortes e vai trazer e vai fazer com que a gente esteja falando dele direto. Diferentemente do outro presidente, que era mais morno, né? Donald Trump é mais faca na caveira, né? Então, como vocês já viram aí na titulação do vídeo, eu vim falar sobre a saída dos Estados Unidos por Donald Trump da OMS e do Acordo de Paris. OMS tem a ver com questões de saúde, Organização Mundial da Saúde, para ser mais específico, e o Acordo de Paris tem a ver com questões ambientais. Mas antes de falar sobre essa questão especificamente, eu tenho que explicar algumas coisas para vocês entenderem aqui o porquê Donald Trump tomou essas medidas. Primeiro, vocês sabem que Donald Trump é de direita e um dos viés principais da direita é a questão nacionalista. Donald Trump não é só nacionalista, ele é ultranacionalista. Então, de posse dessa informação, a gente tem que entender que um país ele é soberano. Ou seja, aqui que está a questão. Vou explicar para vocês o que é soberania de uma maneira bem resumida, para não gastar muito tempo. Soberania nada mais é do que você não ter nada acima daquilo que é considerado soberano. Por exemplo, uma nação, um país, ele é naturalmente considerado soberano, ou seja, nada é acima daquele país. Pode ser um país mais simples, mais pobre do mundo, pode ser um país bem pobre lá da África. Aquele país bem pobre, ele é soberano, significa que nenhum outro país tem autoridade dentro do território daquele país. É basicamente isso. Então, de posse também dessa informação, a gente tem que entender o seguinte, que eu já vou colocar outra informação aqui para a gente contextualizar aqui e para entender o que está acontecendo, porque Donald Trump tomou essas medidas. Os Estados Unidos, perdão, eu vou falar de outra coisa agora. Eu vou falar que existem alguns, vamos dizer assim, alguns grupos de pessoas ou grupos que a gente pode considerar. Na verdade, não são de pessoas, são três. Eu vou falar quais que são. São os globalistas, são a China, né, a China comunista, e os islâmicos. Esses três grupos, eles têm uma tendência de... Eles querem dominar o mundo. Parece até aqueles desenhos, né, de querer dominar o mundo. Eu não sei se vocês eram... Eu não sei de qual época que é as suas aí, mas na minha época tinha um desenho chamado Pink Floyd, que eles sempre queriam dominar o mundo. É engraçado, mas isso de fato acontece. Mas aqui eu tô falando isso para contextualizar aqui para vocês. E os globalistas especificamente, uma das formas que eles querem dominar o mundo é transformar o mundo inteiro num só país, ou melhor, eliminar questões nacionais, de fato exterminar os países. Então, para acabar com os países, como eu falei, você tem que tirar a soberania deles. E como que eles fazem isso? Eles colocam essas questões ambientais, essas bandeiras, veganismo, vegetarianismo, ambientalismo, acabei de falar, ambiental, que eu acho que é principal. E o que acontece? Essas instituições, na verdade essas bandeiras, elas criam grandes instituições a níveis internacionais, e essas instituições a níveis internacionais criam, vamos dizer assim, políticas, diretrizes e propostas que, de fato, ferem as questões de soberania dos países. Isso acontece muito. Por exemplo, quando vem uma diretriz lá da ONU, a ONU é outra coisa, da ONU ou da OMS, a questão da saúde, que fala que os países têm que fazer determinadas coisas, seguir determinadas diretrizes. Só que muitas vezes isso vai de encontro às leis daqueles países, ou seja, tira a soberania daqueles países. Então é por isso que eu falei de tudo isso aqui, para te explicar o porquê Donald Trump tomou a decisão de sair dessas questões. Porque ele é nacionalista e ele olha para essas instituições, essas bandeiras, e ele percebe, não só ele também, né? A gente já percebe isso há muito tempo,
que essas bandeiras, essas grandes instituições, elas literalmente ferem a soberania desses países, porque tira a autoridade dos países naqueles assuntos específicos. Mas o que a gente tem que entender é que isso é feito de maneira proposital. Eles fazem isso de maneira deliberada. E quem faz isso? Nesse caso, são os globalistas. Como eu falei, são três visões que tentam dominar o mundo. Vamos dizer assim, três pessoas não, né? Há três organizações, vamos colocar assim, que tentam dominar o mundo. Só que esses três, eles têm visões de mundo totalmente diferentes uns dos outros, entre eles. Porém, o que a gente tem que entender é que esses três, eles possuem inimigos em comuns. E muitas vezes eles se juntam para tentar combater esse inimigo em comum. Que no caso é o Ocidente, né? O Ocidente, a visão cultural do Ocidente, cristianismo. Entendeu? Então eles vão tentar combater tudo isso aí. Entendeu? Então, todas essas questões, essas bandeiras, é para combater um inimigo em comum. E também, como eu falei, essas instituições, no caso aí, mais especificamente, essas instituições são comandadas mais fortemente pelos globalistas, muitas vezes apoiados e financiados pelos outros dois. E isso, de fato, tende a ferir a soberania dos países. Então, se você... Aqui que tem uma questão engraçada sobre isso, é que se você for reparar bem, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Se você for reparar bem, os governos mais voltados à direita, eles têm uma tendência a se recolher mais no sentido nacional das coisas, voltar para questões puramente nacionais. Já países que têm uma visão mais socialista, eles têm uma visão mais internacional, entendeu? Mas não por causa do socialismo em si, também, mas tem uma questão muito, muito forte voltada aos globalistas que financiam esses caras. Entendeu? Hoje o problema não é nem o comunismo em si, porque nesses três agentes que tentam dominar o mundo, você percebeu que eu não falei da Rússia. A Rússia não tem essa visão de tentar dominar o mundo. A Rússia ela tem uma visão muito do quintal dela. Por isso que tem aquela guerra lá na Ucrânia, enfim, mas isso é outra questão. A China já tem essa visão de dominar mesmo. A China quer estar em tudo, entendeu? E, inclusive, a China financia muitas questões que enfraquecem os governos nacionais, porque eles querem entrar. Porque a China tem uma visão imperialista mesmo. Como eu falei, a China é um desses três elementos que quer ter a dominação mundial. Eu falei dos Estados Unidos, aliás, eu não falei que os Estados Unidos têm essa visão de dominação mundial, porque os Estados Unidos, principalmente com Donald Trump, tem uma visão mais de status quo, de manter o poderio americano. Apesar de ter enfraquecido um pouco nos últimos anos, os Estados Unidos vai continuar a ser a grande potência do mundo. E essas organizações aí que eu falei, que ele está tentando combater, entendeu? Tende a enfraquecer a soberania principalmente dos Estados Unidos, mas não só dos Estados Unidos, mas de todos os países, inclusive aqui no Brasil. Então a gente com essas grandes instituições, dessas bandeiras e até mesmo através de ONGs, não só as instituições em si, como OMS, Acordo de Paris, essas grandes instituições, que na verdade a Acordo de Paris não é uma instituição, né? Mas elas são financiadas por outras instituições, inclusive por ONGs. No Brasil tem muitas ONGs voltadas a essa questão ambiental, que de fato eles abrem uma ferida enorme na questão da soberania do Brasil. O Brasil tem muito, principalmente no norte, entendeu? Então é esse tipo de coisa que o Donald Trump está tentando combater quando ele está tirando os Estados Unidos dessas pautas. E o Brasil está indo pelo caminho contrário, né? A gente está vendendo nossa soberania muito barato, inclusive.